Nós, amigos e familiares, estamos aqui hoje reivindicando a liberdade e a justiça por esses jovens. Nós, como moradores do Capão Redondo, não aguentamos mais tanta injustiça. Mas o fato que o que a gente tem hoje é isso, é uma máquina de prisões. Você vê que tem diversos atores que estão envolvidos num caso só, mas que o que fica é só a palavra do policial. Foi só a palavra dos policiais. O delegado abraçou, acreditou nos policiais. Então a única coisa que tem contra eles é o depoimento do policial. É o depoimento dos policiais, nada mais. No episódio anterior, vimos que a forma como é feito o reconhecimento durante uma abordagem policial no Brasil não funciona direito e pode destruir vidas. Se você ainda não ouviu esse episódio, recomendo que você escute a série desde o começo para entender cada engrenagem desse sistema. A história de hoje mostra as consequências de uma prática da justiça brasileira que é a chave para a gente entender o quanto é frágil a forma como se investiga e se condena pessoas no Brasil, especialmente jovens da periferia. Quem encontrou esse caso foi o José Cícero. O meu primeiro contato com a história do Alexandro, do Eric, do Kelvin e do Rafael, ele se deu logo na semana em que eles foram presos, que foi no dia 18 de novembro de 2020. Eu fiquei sabendo do caso dos jovens através de uma militante do movimento de direitos humanos, que é a Edjane, Maria Edjane, que me chamou a atenção a princípio na história, a partir do relato que ela me trouxe, é de que a única coisa que havia contra os jovens era o depoimento de 2 policiais que disseram que os jovens estavam descarregando uma carga para um carro no momento em que eles foram abordados. A gente já vai entrar nos detalhes tanto dos relatos dos policiais quanto dos jovens, mas antes é importante contar como foi esse primeiro contato com a família. Quando o José soube desse caso, nós já estávamos na pré-produção desse podcast. Então ele resolveu que ia acompanhar de perto todo esse processo. Geralmente, em casos assim, uma das primeiras coisas que acontecem é a mobilização dos familiares em atos pedindo justiça. E o primeiro já estava marcado. Nesse ato não consegui ir, mas consegui ir no segundo ato. Tem um senso comum de que as pessoas apoiam o bandido, né, nas comunidades. Isso é uma baita mentira. Ninguém vai para manifestação, ninguém vai articular uma comunidade, levantar faixa, mandar fazer camisa, cartaz para defender bandido. As pessoas elas fazem isso quando elas têm convicção, quando elas têm a certeza de que uma injustiça está acontecendo. Toda injustiça que atinge alguém de uma comunidade é uma violência contra todas as pessoas daquele lugar. Porque fica a sensação de que pode acontecer com qualquer um de lá. O que leva família, amigos, vizinhos, muitas vezes moradores que já chegam cansados de um dia de trabalho a comparecer nesses atos é a esperança que ele seja notado e também a sensação de indignação. E foi isso que José encontrou chegando no segundo ato. Ali no segundo ato já tinha pessoas com camisas, né, pedindo a liberdade dos jovens. A primeira pessoa que me abordou foi o Alexandre. Alexandre é o pai do Alexandro, um dos jovens presos. As câmeras mostram tudo quem foi, mostram onde a carga foi colocada. O José conta como percebeu a aflição dele em provar o quanto antes a inocência do filho. Ele apontava toda hora para a escola, tipo, o roubo aconteceu aqui nessa rua, meu filho estava na escola na hora. Meu cunhado estava aqui, conversou com ele de manhã. Ele passou em frente à padaria, vamos lá na padaria. Então nós estamos protestando para ver se a gente quer arruma uma ordem para tirar essa, para inocentar nossos filhos. Além do Alexandre, no próprio ato, José conheceu a Simone, companheira do Alexandre, mãe do Alexandro e uma testemunha importante do caso. Eu sou agente de saúde e trabalho num posto de saúde que é do lado da escola. Ele está trabalhando na Ele política. acabou de fazer 18 anos. E o Henrique, pai do Eric. Na data de hoje nós estamos fazendo um protesto porque meu filho, juntamente com mais 3, foram presos, um deles sendo especial, foi preso injustamente pela a Polícia do Estado, a Polícia Militar, que colocou eles dentro de uma logística de um roubo que eles não fizeram. Com produção da agência pública, este é o segundo episódio de Até que se prove o contrário. Uma minissérie em áudio que investiga através de 6 histórias
a estrutura que coloca inocentes atrás das grades. Esses casos foram apurados pelos repórteres Ciro Barros e José Cícero ao longo de mais de um ano e, semanalmente, às quintas, um novo aspecto dessa engrenagem é abordado. Não somente por números e dados, mas pelas experiências de quem sentiu na pele as falhas do sistema judicial brasileiro. Meu nome é Ricardo Terto e também vou ajudar a contar essas histórias. No episódio de hoje, o peso da palavra. Vamos recapitular então. Alexandre, Eric, Kelvin e Rafael são os 4 jovens acusados de participarem de um roubo de carga que aconteceu perto de uma escola onde eles estavam, próximo ao horário do crime. Os jovens eles moram no Parque do Engenho, que é um dos bairros aqui do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. O jovem especial que o Henrique citou na sua fala é o Rafael. Ele faz tratamento para transtorno bipolar, é aposentado por invalidez e tem alguns episódios de desassociação. Por isso, ele não se lembra muito bem o que aconteceu no dia. E o dele é comprovado. Esse ano foi comprovado, mas ele desde 2010 que eu faço tratamento. Essa é a Silvana, mãe do Rafael, numa conversa que ela teve com o José algum tempo depois daquele segundo ato. Foi naquela manifestação que o José conseguiu informações importantes sobre a investigação feita pelos próprios familiares e entrou num grupo de WhatsApp que eles montaram para se organizar. Durante os atos, os conhecidos e os familiares geralmente estão mais nervosos, o que é totalmente compreensível, mas é difícil para o repórter conseguir ali ter uma visão mais ampla do caso. Por isso, o José marcou entrevistas em outros dias com os pais, que contaram detalhadamente como foi a prisão e o porquê que ela foi tão absurda. Ele falou, gente, corre, a polícia estava atirando, é por isso que eles correram. De acordo com o histórico do processo, às 9h20 da manhã, os policiais militares eles estavam patrulhando a região, ali o bairro, e eles foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de roubo em andamento. Copom é o Centro de Operações da Polícia Militar. Em uma rua que fica a 400 metros da escola. Segundo os agentes, eles avistaram a vítima próximo a um indivíduo que parecia que mantinha a vítima como refém. Esse sujeito, pego em flagrante, é um homem chamado Guilherme. Segundo a versão dos próprios policiais, ele teria tentado fugir assim que avistou os policiais, que começaram a perseguição até conseguir alcançar ele. O Guilherme, ele confessou a participação no roubo, mas negou a participação dos jovens no crime. 9 minutos antes, às 9h11 da manhã, o Alexandro entra na escola. Inclusive tem uma testemunha na padaria ali que viu meu filho passando, indo em direção à escola. Esse é o Alexandre novamente, mas dessa vez no dia em que ele mostrou para o José as provas que ele, sua esposa Simone e outros familiares do jovem já tinham reunido. Por exemplo, as imagens de câmera da escola que eles mostraram ao José. A rua ela está entre 6 e 8 minutos do local onde aconteceu o assalto. Às 9h24 entram o Kelvin e o Eric, na mesma direção, caminhando normalmente em direção à quadra, ou seja, 4 minutos depois do assalto. Essas imagens são importantes porque provam que, pelo horário e pela distância, seria muito difícil que os jovens tivessem cometido o roubo. Alexandro é visto entrando na escola 9 minutos antes do roubo, e ele levaria pelo menos 12 minutos para ir e voltar do local do assalto. Kelvin e Eric aparecem nas imagens apenas 4 minutos depois do roubo, e ambos caminhando sem pressa e sem carregar nada. Então, só por essas imagens de câmera que os familiares conseguiram, já temos bastante indícios de que dificilmente os jovens teriam participado desse roubo. Mas além disso, existem outras evidências que juntas são mais que suficientes para provar que de fato esses jovens são inocentes da acusação. Mas para explicar essas provas, temos que contar primeiro qual foi a versão dos policiais durante a abordagem. 9h53 é o momento em que mostra os policiais entrando. As imagens são nítidas, assim dá para ver claramente os policiais parando, entrando com arma em punho dentro da escola. Aí eu perguntei pro meu filho, Rafa, mas por que você correu? Ele falou, claro, eles estavam atirando. Logicamente que você ouve um tiro, você vai procurar um abrigo. Os meninos correm e eles correm para essa região de mato. Ainda ficaram lá, começaram a brincar, tiraram selfie,
mandaram selfie no grupo. Uma pessoa que acaba de cometer um crime, ele não vai pro mato tirar selfie. Logicamente que ele vai tentar fugir do local. Você acha que uma pessoa que está descarregando carga de roubando, ela vai tirar selfie no mato? Eu tenho selfie. O grupo está com selfie dos meninos no mato. E ficaram esperando o momento que os policiais saíssem para eles voltar para a quadra da escola. Nesse momento, temos mais uma coisa que não bate no relato dos policiais. O relato dos policiais é de que no momento da abordagem eles estavam tirando a carga do mato e colocando dentro de um veículo. E se você for ver esse mato, não tem nem como descarregar uma carga dentro de um mato, entendeu? É totalmente fora de cogitação essa ideia desses policiais aí, sendo que a gente tem na filmagem e sabe na filmagem que foi aqui na rua próximo de casa, tá tudo filmado. Tem uma câmera que mostra, que foi captado com um celular de um morador, que mostra o momento em que o Alexandre ele sai dessa região de Matagal. Ele já tá algemado, ele tá sem nada, sem nenhum tipo de caixa, não tem nenhum carro próximo a eles. Mas além da distância da escola para o local do crime, além das imagens de câmera testando a versão dos jovens, além do vídeo mostrando que na hora da prisão eles não estavam carregando nenhuma carga, tem mais um elemento importante para destacar. Quem ouviu o nosso primeiro episódio viu como o processo de reconhecimento é cheio de falhas e pode induzir até memórias falsas. Mas no caso de hoje, nem a vítima reconheceu os jovens. A vítima não reconheceu eles e o menino que foi pego em flagrante, ele mesmo fala que os meninos não tem nada a ver com o que aconteceu. Confessou que os moleques não tem nada a ver, a vítima também falou que os moleques não tem nada a ver. Mesmo assim, os jovens foram detidos e o Ministério Público acatou a prisão. Já naquele segundo ato, os familiares haviam feito por conta própria toda uma investigação, reunindo essas provas que a gente está falando aqui, e por isso a aflição deles naquele momento de mostrar o quanto antes que os jovens não tiveram participação com o crime. Tem as imagens mostrando quem estava, onde foi o assalto, onde colocaram a carga, tudo. Não tem nada com nossos filhos. Isso que a gente não está aceitando. Parece que uma coisa que não tem fim, parece que a gente só fica esperando assim. Poxa, será que no outro dia eu vou ter uma notícia boa? Será que no outro dia eu vou ter uma notícia boa? E nada de nenhuma solução para o nosso problema, entendeu? Por 3 meses, todas as evidências não foram suficientes aos olhos da justiça para inocentar os garotos. Porque de um lado, existiam todas essas provas, mas do outro, existia a palavra do policial. O policial ele errar, esse erro ele ser endossado pelo delegado, esse erro ser endossado pelo Ministério Público, esse erro ele ser endossado na audiência de custódia por um juiz e assim vai. Você vê que tem diversos atores que estão envolvidos num caso só, mas que o que fica é só a palavra do policial. Só a palavra do policial. É o depoimento dos policiais. Sim, a justiça ela tá se apoiando naquilo que o policial falou. Por trás de todo esse peso que a palavra do policial possui, existe um conceito chamado de fé pública. Ela é um dos pilares, assim, de muitas dessas condenações injustas que a gente observa aí Brasil afora, né? Depois do recado, Ciro Barros conta o que é e de onde vem o conceito da fé pública e o impacto dela no sistema de justiça brasileiro. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O Até que se prove o contrário é parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts feita exclusivamente por jornalistas e que tem muita coisa boa que vocês podem conferir. Como Dissidentes, que é apresentado pelo jornalista Renan Suquevicius, debate temas importantes das discussões de sexo, gênero e afetividade de pessoas LGBTQIA+. Já no programa de estreia, que foi ao ar semana passada, o podcast discute os padrões estéticos dos corpos. Mas quem é que estabelece o padrão? Nas notas de publicação, a gente colocou um link para você conhecer mais desse e de outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. No começo, o conceito de fé pública era usado de outra forma.
Na verdade, no direito brasileiro, a fé pública ela existe no chamado direito administrativo, né? Por exemplo, quando um agente da CET te dá uma multa, pressupõe-se que, de fato, ele observou uma infração e ele te autuou por conta daquela infração. Ele conta com essa fé pública de que ele está falando a verdade naquele momento. Ou seja, a função original da fé pública era mais para facilitar o trabalho desses funcionários para que também não virasse uma bola de neve. Se o agente da CET tivesse que ter um fiscal para verificar se ele realmente está fazendo o trabalho direito, quem fiscalizaria o fiscal? Então, em algum momento, você teria mesmo que confiar na palavra de funcionários exercendo esse tipo de cargo público. Só que com o passar dos anos, né, esse conceito de fé pública foi sendo utilizado em tribunais, né, principalmente pelo Ministério Público, também para depoimentos de policiais. Ela é mais um entendimento, uma forma da justiça ver as coisas do que algo que está oficialmente escrito em um lugar. Com o passar do tempo, vem dando um peso maior a testemunhos policiais. Talvez você já tenha ouvido falar na ideia da presunção de inocência. Essa ideia, inclusive, é a inspiração para o nome deste podcast, de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas o Ciro, pesquisando para esse episódio, descobriu uma interpretação da justiça para a palavra do policial, que é um termo que eu particularmente nunca ouvi falar e que eu acho que provavelmente você que está ouvindo também não. Vendo aqui um entendimento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que diz: o depoimento dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, ou seja, nas ações de policiamento, né, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Ou seja, acredita-se automaticamente que a palavra do policial é verdadeira. Agora, será que o policial pode ser considerado um funcionário público comum? Dentro do contexto social do Brasil, isso é muito preocupante, ainda mais pensando no modelo de policiamento brasileiro. Mas o fato que o que a gente tem hoje é isso, é uma máquina de prisões de pessoas com base em testemunhas que vêm para dentro do processo criminal com esse privilégio da fé pública, né, que é uma coisa emprestada de um outro campo do direito, pensada para outras situações, né? Aí o policial ainda falou assim: e foi você? O menino falou: não. Foi você? Não. Foi você não. Então esse aqui é homem, porque você estuda banana. Só que eles iam assumir o quê? Mas que acabam dando peso e isso resulta em uma série de condenações, né? As prisões no Brasil têm uma dinâmica mais do flagrante, né, da atuação em campo da PM do que um trabalho de inteligência, do que uma estrutura para pegar uma organização criminosa, um braço financeiro ou uma investigação mais rebuscada, né? E as consequências disso a gente pode ver em estudos sobre condenações na justiça. Teve um estudo, por exemplo, feito pelo NEVE, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, né? Que foi feito entre novembro de 2010 e janeiro de 2011, que analisou 667 autos de detenção por porte de drogas, né? Por porte de entorpecentes, que acabaram resultando em prisões por tráfico. Em 74% dessas prisões, a palavra dos PM, de policiais militares, no caso, era a única prova apresentada, né? Aí, por exemplo, há outros levantamentos também. Tem um feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e pela SENAD, que é a Secretaria Nacional de Políticas de Drogas, em que foram analisadas 2.591 sentenças de tráfico entre agosto de 2014 e janeiro de 2016. E ali há um resultado próximo ao do NEVE também. 71% dos casos, as condenações, as sentenças só com depoimentos de policiais, né? O Ciro também foi conversar com especialistas para ver o que eles acham sobre essa situação. Sobre os entrevistados, eu fiz uma entrevista com o Ricardo André de Souza, né? Que ele é coordenador criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Defesa Criminal, boa tarde. Boa tarde, aqui é o Ciro, o jornalista. Tudo bem, Ciro? Tudo bem? Tá falando com o Ricardo. E a entrevista foi muito sobre esse estudo que foi feito pela Defensoria em conjunto com a SENAD, que é a Secretaria Nacional de Política de Drogas, né? A ação policial, em 80% dos casos, em mais de 80% dos casos,
ela parte a prisão é uma prisão em flagrante. As reflexões, assim, do Ricardo são muito nesse sentido, assim, primeiro de que é um policiamento voltado à repressão e não à inteligência, né, de prisões em flagrante, que meio que premia esse policiamento ostensivo, né, e acaba que dá uma certa ilusão de segurança pública. As prisões que são precedidas de investigação são um percentual de 6%. Então você não tem inteligência em investigação policial. Você tem ações imediatas de repressão e prisões em flagrante. E essas prisões em flagrante, elas são operacionalizadas por aqueles que fazem policiamento ostensivo, né? Que são os policiais militares, porque todo o policiamento ostensivo no Brasil, estruturalmente, é militarizado. E assim, e entra em questões mais estruturais, que é do racismo, da própria guerra às drogas, né, de políticas que estão aí há muito tempo na nossa sociedade, né, e que acabam fazendo essa máquina de condenações muitas vezes injustas, de jovens sem um direito à defesa, né. E quando essas prisões em flagrante são feitas por policiais militares, são esses mesmos policiais militares que vão testemunhar em juízo, fechando esse ciclo, que eles vão fazer a prisão, eles vão ser testemunhas em juízo, e os juízes vão se amparar nesses testemunhos para condenar essas pessoas. O Ricardo também atentou muito para a tolerância que nós temos como sociedade para esse tipo de procedimento policial, né? Que isso só acontece também porque há uma conivência nossa, enquanto sociedade, com esse tipo de procedimento. Alô? Alô? Tiago? Oi, Ciro, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu entrevistei também o Thiago de Luna Cury, que ele é defensor público, né, da Defensoria aqui de São Paulo. No caso do tráfico, né, são 2 policiais, eles condenam quem eles quiserem no país, né? Teriam a presunção de veracidade dos atos que praticaram, né, o que não um princípio que não se aplica no processo penal, simplesmente porque a gente tem uma única presunção constitucional no processo penal, é a presunção de inocência, né? Então ela afasta qualquer outro tipo de presunção. O Thiago me falou uma coisa que me chamou muita atenção, da experiência dele como defensor, o quanto ele se sentia já derrotado quando ele pegava um caso de uma pessoa, enfim, de um jovem de periferia que tinha contra si um ou mais depoimentos de policiais afirmando, por exemplo, que ele estava traficando drogas, assim, o quanto que era difícil reverter e evitar a questão da prisão, né? Porque você substitui uma presunção constitucional, que é a presunção de inocência, por uma presunção de veracidade dos depoimentos policiais que joga no lixo a presunção de inocência. Sim. Você inverte toda a lógica do processo penal. É algo que se retroalimenta, né? Esse grande encarceramento que a gente vive, uma das funções não declaradas é exatamente a estigmatização de parcela da população, né? Então, quem que eles vão estigmatizar? É isso. É até um pouco repetitivo, mas eu acho que a gente tem que sempre dizer isso, porque o sistema de justiça é extremamente racista. Então, quem que vai ser encarcerado? As pessoas negras, as pessoas pobres. E aí, a partir daí, você cria um estigma. Você passa a criar um estereótipo de pessoas que são, entre aspas, criminosas. Por quê? Porque essas pessoas são aquelas que estão presas. O Thiago também usou como exemplo um filme dos anos 90 que no Brasil ficou com o nome de O Juiz. Tem um filme bem antigo do Stallone, acho que ele retrata bem o policial, ele é o policial e ele é também o juiz, porque ele prende, ele condena e ele executa a pena, né? Nesse filme, nessa distopia desse filme. Hoje a gente vive basicamente essa distopia. O policial, ele acusa, né, não formalmente, mas materialmente é ele que faz a prova contra a pessoa, ele que prende e ele que condena, porque é tudo com base na palavra dele. Eu sou a lei! Depois de serem presos no dia 18 de novembro de 2020, eles ficaram cerca de 2 meses presos em regime fechado. Em 20 de janeiro de 2021, os jovens conseguiram a liberdade provisória
após a juíza Maria Fernanda Belli, da Primeira Vara Criminal de São Paulo, analisar fotos capturadas daquelas imagens de câmera que a família conseguiu. Finalmente, eles foram absolvidos em 19 de maio de 2021, 4 meses depois da liberdade provisória. Não toleraremos mais esse tipo de injustiça. Tem sido comum durante um tempo você prender, levar para a delegacia, dar a sua versão, e aí essa pessoa ela fica esquecida. No caso dos meninos, os familiares eles conseguiram se mobilizar, chamar a atenção da sociedade, se conectar com o movimento social, ir até a corregedoria, fazer diversas denúncias e, de certa forma, reverter, entre aspas, a prisão. E as marcas permanecem. Eu fico meio sonolento, às vezes não tenho vontade de fazer mais nada, entendeu? Tem dia que agora aqui quando eu passo o dia deitado, entendeu? Só pensando nessas coisas, entendeu? Isso tá mexendo muito com a minha mente, entendeu? Me emagreci acho que já uns 5 quilos. Tem esse efeito, vamos dizer assim, tem esse efeito colateral, essas consequências mais voltadas para quem está no entorno do caso, para a comunidade, mas eu acho que isso também gera consequências para o próprio Estado e para a própria visão que as pessoas começam a ter da corporação, da polícia. Então, por exemplo, se você tem um caso de 4 jovens em que a comunidade inteira conhece esses jovens e esses jovens eles são forjados por um crime que não cometeram, você começa a desconfiar da polícia. Essa polícia ela começa a perder a credibilidade. Tem esse efeito também para a corporação que, infelizmente, como esses casos acontecem muito, se criou uma visão da polícia de que é isso, né? Uma polícia para forjar, para exterminar pobre e proteger rico. Se a gente não protestar, não fazer um manifesto, não tiver alguém do nosso lado, uma reportagem, aí eles acabam ficando esquecidos lá dentro, porque a gente praticamente aqui que mora aqui pro lado dessas regiões aqui, a gente não tem recurso nenhum, entendeu? Não tem recurso, não temos apoio quase de ninguém. Porque se a gente não agir, o sistema vai acabar nos devorando, nós todos aí da periferia, o povo que é humilde, sempre sofrido, e a gente, nesse momento, estamos clamando por justiça. Então, por exemplo, no caso dos 4 jovens, por que não escutar os familiares? Por que não escutá-los? Por que não ir até a padaria? Por que não levar em consideração a imagem de câmera da escola? Por que que o delegado não questionou algumas coisas ali no momento da prisão, no momento em que esses jovens chegaram até a delegacia? Por que que a palavra do policial, dos 2 policiais, pesou tanto para que esses meninos ficassem presos por meses? O Alexandre, ele tem um irmão mais novo. E aí eu lembro que uma vez a gente estava lá, a gente estava na parte de cima da casa e ele estava embaixo. De repente ele subiu correndo. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. Aí ela falou que toda vez que passa a polícia na rua, ele entra correndo pra dentro de casa. E era um moleque que gostava meio assim de polícia. Não gostava, mas tipo, não interferia em nada no cotidiano dele, né? Tipo, via a polícia, beleza, viu a polícia, passou. E hoje ele corre, né, da polícia, assim. Sistema falho! Sistema falho! Sistema falho! Sistema falho! Alexandro, Eric e Kelvin ficaram ao todo quase 4 meses presos por causa de um crime que não cometeram. Rafael, por ter distúrbios psicológicos, cumpriu pena domiciliar. Siga esse podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum novo episódio da série. Até que se prove o contrário, tem produção, roteiro e edição de som de Ricardo Terto. Reportagem, entrevistas e locuções, Ciro Barros e José Cícero. Locuções extras, Ricardo Terto. Ilustrações de Alexandre de Maio. Supervisão geral, Natália Viana. Uma produção original da Agência Pública.